Oi, segunda-feira é dia de falarmos de action figures, hominhos, bonequinhos, como você preferir, aqui no Pode ou Não Pode. Pois é, e hoje a gente vai falar de mais uma action figure que rendeu um unboxing pra gente. A gente vai falar do Rio Blast, que o Charmoso, nosso patrocinador, não se conteve e mandou aqui pro Pode ou Não Pode para saber um pouco mais sobre esta figura. Então, muito obrigado, Charmoso. Obrigado a todos que, de alguma forma, mandam action figures aqui para o Pode Não Pode. Vocês fizeram esse quadro. Charmoso, Serjão, Ricardo Perdigão, Guga, Marcel Bonatelli, Hugo Passos. Galera, valeu demais. Se eu esqueci alguém, peço desculpas. Mas valeu demais pelas figuras que vocês constantemente mandam aqui para o Pode Não Pode. O quadro não vai fazer apenas unboxing. Volto a repetir isso. A gente tem várias figuras que já estão abertas aqui e a gente precisa falar delas. Nós precisamos falar dessas figuras. E isso vai acontecer muito em breve. Mas hoje é dia de Rio Blast, uma figura incrível. Corta pra vinheta aí, produção. Olá, meu amigo. Olá, minha amiga do Pode ou Não Pode. Como é que vão vocês? Todo mundo bem? Eu espero que sim. Pessoal, antes de mais nada, já deixa o seu like, son. O seu like, a sua curtida, o seu joinha. E não esquece que depois o YouTube libera para você também o hype. Vê se já está liberado para você o hype. O YouTubeson está levando muito em consideração os hypes que vocês deixam aqui nos nossos videozinhos do Pode Não Pode. Beleza? E se você quiser ajudar mais ainda, sabe o que você pode fazer? Se tornar um patrocinador ou patrocinadora. Tem uma plaquinha embaixo onde está escrito Seja Membro. Clica nela e a partir de R$ 7,99 por mês, esse é o nosso pote mais baixo, você pode subir ele depois se você quiser, tem de R$19,99, R$29,99 e até de R$59,99. Mas com R$ 7,99 por mês, esse é o pote mais baixo e eu não vou subir esse preço, você já tem acesso a todos os nossos benefícios, né? O nosso Mala Direta, os nossos vídeos exclusivos para patrocinadores e também os concursos culturais ficam disponíveis para você poder participar com prêmios incríveis todo mês. Olha o Clebão ali, o Clebão achou que nunca ia ganhar nada na vida em nenhum... Não vou falar essa palavra, mas no concurso cultural o Clebão ganhou uma action figure. Valeu, Clebão, muito obrigado por estar junto com o Pode ou Não Pode durante tantos anos. Clebão é um dos nossos inscritos mais antigos. Pessoal, Rio Blast, eu vou fazer um unboxing daqui a pouquinho. Tá? Mas o Rio Blast é uma figura que ele debutou numa mini comic de 1996 chamada The Fastest Draw in the Universe. Numa tradução livre aqui do Pode Não Pode, eu vou colocar como o gatilho mais rápido do universo, que é uma brincadeira que eles fazem com mestres do universo, né? Que é o subtítulo do desenho, né? He-Man e os mestres do universo. O desenho não, da franquia. Muito bem, essa história, infelizmente, ela não mostra a origem do Rio Blast. É uma coisa que eu vou ficar devendo para vocês, de certa forma. No unboxing eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas a gente precisava saber mais sobre o Rio Blast, eu sinto falta disso, tá? Quem escreveu essa matéria foi o Steve Grant. Essa minicomic foi o Steve Grant, que fez até um trabalho bacana, cara. É uma minicomic que ela tem certa maturidade na história, porque... mostra o esqueleto com um plano para atacar fontes de alimento de Eternia e deixar as pessoas mais fracas para ele poder, quando atacar, ter mais chances de vitória, né? Então as pessoas teriam inanição em Eternia, né? Mas o esqueleto fracassou porque o He-Man, muito convenientemente, encontrou o Rio Blast e ambos se uniram para poder impedir que o esqueleto tivesse sucesso em seus planos, tá? Muito conivente mesmo. Eu não curto muito essas situações fáceis, tá? Mas foi o que a história trouxe pra gente, beleza? A arte dela é do Mike Osberg e do Greg Brooks e é muito, muito ruim, tá? Não gosto nem um pouco. A história também mostra que o He-Man e o Rio Blast eles têm uma amizade antiga, mas conforme eu disse, não tem absolutamente nada de origem do personagem contado nessa mini-comic, tá? O Rio Blast ele foi um dos últimos personagens a serem lançados na linha clássica lá da década de 80, tá? Nunca apareceu no desenho da Filmation, que é o desenho animado original também, que a gente está acostumado a gostar.
E, caras, ele apareceu recentemente nessa animação que saiu pra Netflix, mas bem de relance também. Nada que chamasse de fato a atenção, tá bom? É um personagem, cara, muito obscuro. Só quem conhece bastante Mestre do Universo sabe quem é o Rio Blast. Então, sem mais papinho furado, corta aí pro unboxing que é o que vocês querem ver. Muito bem, vamos começar mostrando para vocês a caixa onde foi feito o envio. Olha só que legal. Veio lá do Vietnã, na verdade, né? Mas tudo bem. Tá aqui o Rio Blast, a gente consegue ver quem ele é por essa imagem, por essa sombra. Tá aqui a caixa vietnamita que veio dos Estados Unidos. Muito bem, senhoras e senhores, agora nós estamos com o blister nas nossas mãos. Olhem só que legal, que bonito. Muito bem conservado, veio muito bem. Rio Blast é o herói que se transforma no pistoleiro, né? Aqui, novo para 2025. Essa figura é bem atual. O Rio Blast, bem legal. Uma das figuras mais legais, assim, aparentemente. Vamos falar mais quando eu tirar ele aqui da caixa. No verso da embalagem a gente vê o Rio Blast enfrentando o Modulok, o Pavoroso. Parece que ele está em etérea, porque isso aqui me lembra a Zona do Medo. Essa estrutura aqui no canto superior direito me lembra a Zona do Medo. Esse blister ele é tão bacana porque ele sai, ele é como se fosse um encaixe, tá? Ele vai deslizando aqui, encaixa embaixo o papelão no plástico. Vem com uma mini comic. Como veio dos Estados Unidos / Vietnã isso aqui, vai ter balão. Então a gente vai saber o que acontece na história. Tá? Não é que nem a versão brasileira aqui que é desrespeitosa com a gente não. Esse é um pequeno manual que mostra os encaixes aqui da figura. Isso deveria vir em toda action figure, em toda, sem exceção. Deixa eu fechar aqui. Vamos ver a mini comic. Obviamente, terá balãozinhos. Olha só, Star Marshal. Eu posso chamar, olha uma nave da Horda ali. Eu posso chamar Star Marshal de xerife do espaço. É assim que eu vou chamar, tá? Pelo que eu tô vendo aqui, pessoal, a mini comic ela conta um pouquinho da história do Rio Blast, um pouquinho só. O planeta de onde ele veio era um planeta que formava xerifes espaciais e ele foi destruído pela Horda, e o Rio Blast ele achava que ele era o único sobrevivente. Mas não era, outros xerifes sobreviveram também, e ele acaba encontrando esses xerifes e leva eles para Eternia, que está sofrendo uma invasão da Horda, tá? E todos se unem para poder ajudar o povo de Eternia a ser livre dessa invasão. Tem um Slime Pits ali, que deve ser um cenário que a gente deve receber em breve aqui nessa linha, tá? O Slime Pits vem sendo citado já tem algum tempo. É isso, bacana que tem os balões. Corta pra mim aqui, produção. Vamos pra figura. E finalmente temos o Rio Blast nas nossas mãos, senhoras e senhores. Que figura legal. Que figura bacana, caras. Nossa, muito maneiro. Muito maneiro. Diferente do He-Ho, o plástico dele parece ser mais firme, né? Não parece ter plástico nenhum de camelô aqui. Muito legal. Deixa eu tentar botar a perna dele um pouco mais reta aqui. Tá, dá pra colocar um pouquinho mais, não muito. A perna dele fica um pouco arqueada mesmo. Ele vem com essas pistolas aqui. Tentar deixar ele o mais reto possível aqui pra gente poder ver ele melhor. Os pontos de articulação são os tradicionais, tá, pessoal? Muito bacana. Lembra demais o Charles Bronson. Olha só, ele tem essa abertura peitoral aqui, tá? Com essas armas. É uma pena que a gente não sabe essa origem, né? A história em quadrinho não falou com detalhes, nem a mini comic. Tudo muito superficial, é uma pena. Aqui também tem uma arma. Essa parte vermelha é
é de onde saem os tiros, tá, pessoal? Tanto do peitoral quanto da perna dele. Então ele abre o peitoral e abre a perna também. Que legal. Isso aqui encaixa aqui. Como se fosse um alimentador dessa arma que ele tem nas mãos. Ele é um... Ele acaba sendo metade homem e metade máquina, esse cara. Tá aqui o Rio Blast. As duas mãos dele são abertas, olha só que interessante. Fugindo do tradicional. E acaba sendo um personagem, cara, que não tem cópia de nada, né? Isso que eu acho legal dessa parte da linha. Até com o próprio Ryo, cara, porque são personagens que o design deles é único, né? Você não tem esse peitoral repetido em nenhum outro personagem, né? Olha só que legal. Figura bem detalhada. Vou deixar ele todo aberto aqui. Olha só como é que ele tá quando ele ataca o Rio Blast. Muito, muito maneiro. Gostei demais. Ele vem com essa mochila, né? Olha só que interessante. Ele vem com essa mochila que também é uma arma, tá? E ela desliza por cima da cabeça do Rio Blast. Deixa eu ver aqui com todo o cuidado do mundo. Ela vai deslizar aqui por cima, quer ver? Vamos lá, saiu. Deitou. Olha, ele fica com uma espécie de óculos ali, de par de óculos. Interessante, que interessante. E é assim que ele entra em ação, o nosso amigo Rio Blast. Que figura maneira, pessoal. Que figura, uma das mais maneiras de todo o acervo que eu tenho de Masters of the Universe Origins aqui no Pode Não Pode. Mais um envio do Charmoso que deu a volta ao mundo para mandar o Rio Blast aqui pro Pode Não Pode. Valeu, Charmoso. Muito obrigado. Figura excepcional, parece o Charles Bronson. O Rio Blast, ele tem nas minicomics, ele tem o sotaque do Texas, né? Que lembra bem essas histórias todas de pistoleiros, etc. Muito legal mesmo, caras. Adorei. Adorei. Se tornou com muita facilidade uma das minhas figuras favoritas. Eu coloco o Rio Blast junto com o Zodak, junto com o Thunder Punch He-Man, caras, com o Mossman. Uma das figuras mais maneiras de todo o acervo aqui do Pode Não Pode. Eu gostei muito, muito mesmo. Olhem só. Muito legal. Muito legal mesmo. Corta pra mim aqui, produção. Adorei, cara. Muito bem, senhoras e senhores, não esqueçam de, antes de ir embora, deixarem seu like. Deixem comentários aí, eu quero saber as opiniões de vocês sobre o Rio Blast. Deixem comentários e patrocínio pode, mas só se você querer e poder, tá bom? Abraço, tchau, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.